Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para que nós possamos começar a nossa escola. Uma clarice nos conduz a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Aleluia. aqui estamos, meu Deus, diante da Tua presença, Sim, ó Deus. para aprender Sim, ó a Pai Tua Santo. palavra, Jesus. Aleluia. Isso é Teu Filho, usa Ele poderosamente e dá-nos sabedoria para que nós possamos entender a Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço no Teu santo nome. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 12, 18 de junho de 2023. Está escrito que a Assembleia de Deus está fazendo 112 anos hoje, né? Glória a Deus por isso. O tema da lição é Criando Filhos Saudáveis. Nós vamos ler todos juntos o texto áureo, né? E depois um dos irmãos que sentir, leem a verdade prática. Então no 3, 1, 2, 3. Textual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. Vamos ler a verdade prática. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40, e depois do versículo de número 42 ao 52. Diz assim a palavra de Deus. Eu leio o primeiro e a igreja lê o segundo e assim sucessivamente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Né? Irmão Vandes, nos conduz a Deus em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos. Aleluia, Jesus. Agradecemos, Senhor, por esta manhã. Glória a Deus. Te pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha Aleluia. operar maravilhas. Venha, Fala, Senhor Deus. Deus, abençoar, Senhor Deus, o teu servo.
Encha-o de sabedoria e de graça, Senhor, para transmitir a Tua palavra. E abre nossos corações, nossos ouvidos, para entender aquilo que o Senhor quer transmitir para os nossos corações. E nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é uma lição muito importante que nós vamos tratar acerca de criar os nossos filhos como filhos saudáveis, E nós vamos ter um exemplo de Maria e de José. José foi um bom pai, apesar de não ser pai carnal mesmo, mas sim um pai adotivo, Que ele adotou Jesus como seu filho, mas ele assumiu essa responsabilidade. E a gente vai ver a família de José, Maria, Jesus, depois uma família vai ser constituída de mais filhos. Nós vamos ouvir aqui falar sobre os irmãos de Jesus. Jesus também teve irmãs, a Bíblia fala isso, fala dos irmãos e não estão com ele também, com eles também, todos, no meio de nós, todas as suas irmãs, ou seja, também Maria teve outras filhas, que fizeram parte dessa família, a família do nosso Salvador. Mas nós vamos ver também que a família do nosso Salvador também não era uma família perfeita. Nós vamos perceber aqui que no começo do seu ministério, ele teve uma certa dificuldade para com seus próprios irmãos, assim como Davi. Davi, ele foi rejeitado pelos seus irmãos no começo, e a gente vê as particularidades de Jesus e de Davi, são coisas realmente impressionantes, Os dois vêm da mesma tribo, a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Davi também era da tribo de Judá. A Bíblia diz que Jesus é da raiz de Jessé, Então é uma história muito interessante. Jesus recebeu o nome Jesus, filho de Davi. Jesus era conhecido como filho de Davi, por vir dessa mesma descendência, dessa mesma linhagem. Mas o começo do ministério de Davi também foi com 30 anos, E Jesus começou com 30 anos, Davi começou a reinar com 30 anos, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E os irmãos de Jesus não o aceitavam como Messias a princípio. Teve certo momento em que os irmãos de Jesus foram lá. Sabe aquele episódio? Porque às vezes a gente não para pensar nisso, Mas sabe aquele episódio quando chega alguém que Jesus está ensinando dentro da casa lá e diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora? Se você fizer uma comparação dos 3 evangelhos, Jesus vai dizer assim: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas na verdade Jesus não quis sair. É só você pegar uma concordância bíblica e fazer a comparação de que os irmãos de Jesus estavam lá do lado de fora e queriam tirar ele à força, porque estavam considerando ele como louco. Ele dizendo-se ser o Messias, eles diziam assim: ele está ficando doido, ele está dizendo que é o Messias, a gente viu ele crescer, nós estamos junto dele, a vida inteira ele ficou conosco, agora ele sai dizendo aí aos 30 anos que ele é o Messias. Então é uma situação, por isso que Jesus também não quis sair para recebê-los. Tem esses detalhes nas Escrituras Sagradas. Os próprios irmãos consideraram Jesus como se fosse, pelo menos a princípio, como louco. E os irmãos de Davi também não receberam no começo, Os irmãos sabem que os irmãos de Davi, se você ler o Salmo de número 62, o 69 e o 89, você vai ver que ele disse que até os irmãos dele o odiavam. Quer dizer, os irmãos dele não queriam ele como rei a princípio. Mas quando os irmãos de Jesus, os irmãos de Davi, foram percebendo que Davi realmente era escolhido do Senhor, chamado do Senhor, foram entre os 400 que foram se reunir a Davi na caverna de Adulão. Os irmãos dele, o pai, a mãe e os irmãos foram lá
reconhecendo que realmente o chamado de Davi vinha da parte de Deus. E Jesus vai acontecer a mesma coisa, nós vamos ver no decorrer da lição. A introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José, como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Nessa lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais, né? Nós sabemos que no começo do ministério de Jesus, no nascimento de Jesus, a dificuldade foi grande, porque para José, irmãos, ele era aproximadamente um homem de 45 anos de idade, tá? A história diz isso, era um homem de aproximadamente 45 anos de idade, e Maria era uma jovenzinha de apenas 14 anos de idade. Então tem uma dificuldade aí, que os irmãos vão ver depois. Eu achei uma coisa impressionante, estudando a lição ontem, que eu estudei também só depois que eu vim da sede, né, da subsede, depois do culto de ceia, que até tarde estudando, é meio cansativo, mas a gente tem que fazer a obra de Deus, que ele chegou num ponto onde ele vai mostrar indícios de que realmente, não é uma prova mesmo concreta, de que logo no comecinho do ministério de Jesus, ou seja, quando Jesus estava com 30 anos, José já havia morrido. Nós vamos ver na lição isso daí, que eu achei muito interessante. Ele colocou um versículo como base para isso, que é um versículo que eu achei que foi taxativo, que às vezes a gente fica procurando base bíblica, né, para sustentar algumas coisas, e ele encontrou uma base bíblica. Eu fui lá, analisei e disse assim, realmente é muito interessante essa colocação. Mas para José, a princípio, não foi fácil, porque Maria, apesar de ser uma jovenzinha, uma adolescente, uma moça muito nova, na cultura judaica era uma mulher, né? Porque a menina, ela passava pelo processo do chamado Bat Mitzvah, que era se tornar uma filha do mandamento aos 12 anos. Então, aos 12 anos de idade, naquela época a menina atingia a maioridade, o homem era com 13, né? Porque desde aquela época eles entendiam que a mulher, a natureza da mulher, ela já tem mais maturidade do que o homem. E é verdade isso mesmo, né? Você vê, às vezes, tem umas mulheres com 40 anos, são sérias, o homem com 40 anos fica brincando, as mulheres olham para nós. A minha irmã, só para mim assim, você não vai amadurecer nunca, você vai ficar nessa, a gente brinca, né? O homem sempre tem esse negócio, a mulher não, a mulher já é mais madura, né? Ela já amadurece mais rápido, ela é mais compromissada com tudo que uma mulher abraça, ela se compromete mais. Na obra de Deus, tudo que a mulher pega para fazer, ela faz com maior cuidado, quando ela é zelosa pelas coisas de Deus, né? Então, para José ficava um tanto quanto difícil, porque a Maria, ela aceita esse grande desafio, né, da parte de Deus a escolhe, e se ele revela isso para a sociedade, corria o risco dela ser apedrejada, não é? Então ficou-se uma situação muito difícil. Então o que ele fez? Ele decidiu, porque ele ficou meio assim, vamos dizer, velhaco, vamos dizer assim, né? Ele ficou meio Espírito Santo. A mulher chega para mim e diz, eu estou grávida do Espírito Santo. Então para ele ficou uma coisa um tanto quanto difícil, e ele decidiu, diz a palavra de Deus, deixá-la secretamente, ou seja, para não chamar a atenção, e logo por amor a ela, para não levar a moça em praça pública e ser apedrejada. Então ele pegou e decidiu deixá-la secretamente. Mas aí o anjo do Senhor, né, vem para ele em sonho. É interessante essa particularidade dos dois Josés, né? O José que foi para o Egito e o José, os dois eram sonhadores. Yosef, né, o nome em hebraico. Os dois eles eram sonhadores. Deus falava com eles através de sonhos, e também é questão de ir para o Egito, né? José foi para o Egito e em certo momento
o anjo do Senhor, ele apareceu para José, depois que o menino nasceu, ele disse: pega tua mulher e teu filho e vai para o Egito, né? Os dois Josés, essa particularidade do Egito como uma forma de escape. Mas o anjo falou: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está sendo concebido nela é do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então quer dizer, ele teve uma confirmação do Espírito Santo de que ele poderia, Pai do Senhor, Deus, de que ele poderia receber seguradamente, com segurança, a sua esposa Maria, porque o que estava sendo gerado nela realmente vinha do Espírito Santo de Deus. Uma família normal. Dados gerais da família: José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Está em Lucas, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo número 1, versículo número 18 ao 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 24 e 25. Isso cai por terra completamente aquele ensino do catolicismo da virgindade eterna de Maria, né? Eles dizem que Maria, né? Os irmãos sabem disso, que até hoje eles chamam Maria a Virgem Maria, né? Quer dizer, a Bíblia diz claramente, aqui o versículo, e não a conheceu. Esse conheceu aqui, os irmãos sabem, conheceu Abraão a Sara e ela gerou, e conheceu Adão a Eva e ela gerou. O conhecer aqui é relação sexual, né, entre o casal. Ou seja, o versículo é bem enfático e esclarece que ele não teve relações com a mulher até nascer Jesus. Mas quando nasceu Jesus, ele teve relação normalmente, ou seja, era um casal normal. Não tem esse negócio de que Maria permaneceu virgem por toda a vida, que nem ensinam os católicos, né? Os católicos falam que ela foi existe até no Vaticano lá a ascensão de Maria. Diz que Maria foi assunta ao céu assim como Jesus, e ela subiu ao céu assim como Jesus, né? Então quer dizer, a idolatria impera de uma maneira muito forte dentro do catolicismo romano. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, capítulo número 2, versículo de número 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais uma irmã, né? Mas a palavra lá, na verdade, está irmãs. Não estão conosco todas as suas irmãs, ou seja, quer dizer, ele tinha mais de uma irmã. Mas ele diz assim, pelo menos uma já é garantida. Por Marcos capítulo número 6, versículo número 3, seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Então eu gostaria que os irmãos abrisse Lucas 2 e 7, né? Abrisse Lucas 2 e 7. A irmã Ângela, Marcos 6 e 3. Né? O Davi, você tem uma leitura boa, né? Tem não? Então deixa que eu ler. Eu vou deixar você para você ler versículos menores, que essa daqui é uma leitura ampla. E eu vou abrir em João 7, do 1 ao 5. Então, Lucas 2 e 7, quem achou primeiro pode ler.
A irmã Ângela vai ler o Marcos 6:3. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. E irmã Ângela, Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Tá vendo? Escandalizaram-se nele. Então está no plural, né, irmãs? Então, quer dizer, não teve só uma irmã, não, teve outras irmãs. Na verdade, eles falam na tradição judaica que Jesus teve mais entre 3 a 5 irmãs. Uns falam 5, outros falam 3. E outra coisa também é que a tradição diz que Jesus não era o filho primogênito de José. O filho primogênito, ele era o filho primogênito no sentido aí dele ser o mais velho, porque em relação às irmãs, Maria teve Jesus e depois teve mulheres. José, quando casou com Maria, já havia Tiago, já havia os outros irmãos. Então eles não eram irmãos, eles eram meio irmãos de Jesus, segundo a tradição. E a tradição tem uns fundamentos que é mais ou menos assim: o filho primogênito, ele era como uma espécie de um segundo pai, entendeu? Ele era uma espécie de um segundo pai. Você tinha que ter um respeito pelo filho primogênito do mesmo jeito que tinha com o pai. É só você analisar a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo só sai de casa com o consentimento do filho mais velho, porque a herança tinha que ser repartida e foi repartida entre ambos. E o filho mais velho ficava com o dobro da herança por ser o primogênito. E na cultura judaica também tinha aquela questão de como se fosse uma espécie, eles acreditavam que a pessoa vivia, quando o pai morria, a personalidade do pai ficava vivendo, habitando no filho mais velho, entendeu? Então tinha isso daí, quando o pai morria, os outros irmãos olhavam para o filho mais velho e imaginavam que tinha uma força do pai sobre o filho mais velho, como se fosse realmente, vamos usar uma expressão aqui, porque os judeus, umas partes cabalísticas do judaísmo, eles acreditam na reencarnação, é como se o pai reencarnasse no filho. Então eles tinham esse pensamento. E nos evangelhos está cheio disso daí, viu, irmãos? Se não for analisar, nos evangelhos está cheio disso daí. Eles têm um nome, não é eu acho que é transubstanciação de almas, né? Alguma coisa assim, transmutação de almas, que eles acreditavam que o pai começava a viver no filho. E você analisa isso daí, quando os discípulos chegam para Jesus, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles assim, uns dizem que é Jeremias. Jeremias já tinha morrido, né? E Jeremias morreu mesmo. Uns dizem que és Elias. Elias pelo menos foi arrebatado. Outros, João Batista. João Batista já havia morrido, tinham cortado a cabeça. Quer dizer, aí eles estavam achando que Jesus era o João Batista que estava ali. Quer dizer, é o que o espírito de João Batista estava habitando em Jesus. Assim como quando o anjo disse assim para Zacarias e Isabel, que este vai trabalhar no espírito e na unção de Elias, né? Quando foi falar sobre João Batista. Aí eles entendiam que havia essa espécie de transmutação de alma, que o espírito de Elias estava habitando em João Batista. Era mais ou menos assim que ele acreditava. E Jesus ainda vem e fala uma expressão, ele diz assim: quem que vocês acham que Elias vai vir? Elias já veio, se referindo a João, né? Quer dizer, aí é onde os espíritas fazem alguma sustentação para a reencarnação, mas não tem nada a ver com o pensamento judaico. O pensamento judaico era a transmutação de alma. Então o filho mais velho, ele tinha esse certo respeito. Então quando eles pegam, se juntam, e o Tiago vai lá e junta os irmãos e vai lá para chamar Jesus de louco, ele não poderia fazer isso, porque ele estava, se Jesus fosse o irmão mais velho, eles estavam desrespeitando essa lei da primogenitura,
Entendeu? Então, existem algumas coisas dentro da tradição judaica que tem fundamento. Não tem fundamento bíblico, mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Se tudo que fosse relatar fosse escrito na Bíblia, a Bíblia seria um livro impossível de se ler e de se conduzir para a igreja, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que parar para se pensar. E Jesus, ele também usou a tradição. Paulo usou a tradição. Paulo diz assim, Janes e Jambres, que foi quem, os feiticeiros que foram aquele desafio, Moisés jogava a vara, os feiticeiros do faraó também jogavam a vara, que se tornava serpente, aí a vara de Moisés foi lá e engoliu a vara dos dois e tal, e o apóstolo Paulo chamou os dois de Janes e Jambres. Na Bíblia não diz que eles se chamavam, então Paulo foi para a tradição. Jesus também falou sobre a tradição, né? A Bíblia diz, amarás o teu inimigo e odiarás, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu inimigo e amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem ao que vos perseguem e orem por eles. Isso não está na Bíblia. Isso que Jesus falou não está na Bíblia, né? Isso é tradição judaica, provando que o próprio Jesus fez uso também da tradição judaica. Então a tradição judaica tem esse pensamento de que o irmão mais velho de Jesus era Tiago, mas nós não vamos seguir por essa linha de raciocínio. A nossa linha de raciocínio é realmente Jesus como primogênito e os outros filhos, né, terem nascido de Maria mesmo. Nós vamos seguir essa regra aqui. E eu vou deixar o João 7:1, irmãos, e eu queria que os irmãos abrissem, eu mesmo selecionei esses versículos, Tiago 1:1 e Judas 1:1. Os irmãos veem a importância disso. Aqui o capítulo 7 de João, eu vou fazer um resumo para os irmãos entenderem. No capítulo 7 de João, eles vão chegar para Jesus, era o último dia da festa do tabernáculo, disse assim, você não vai para a festa do tabernáculo? Jesus disse talvez que iria ou talvez não. Aí eles disseram assim, não, se você diz que você é o Messias, então vai logo, mostra para o povo quem você realmente é. Mostrando que eles zombavam de Jesus, que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eu vou só terminar a leitura aqui. Somente depois da ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios 15:7. Irmãos, quem encontrou Tiago 1:1, pode ler para mim, fazendo um favor? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Judas 1:1. Judas é antes de Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. Aí eu vou ler nessa daqui, irmãos. Os irmãos podem ler aí, mas eu vou ler nessa daqui também. Eu, já achei, então vou ler. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, nosso Pai. Note bem, irmãos, como a história se inverte, não é? Eles, a princípio, queriam internar Jesus como louco. Está lá no Evangelho de Marcos. Queriam arrancar ele lá de dentro à força para internar Jesus. Ele está ficando louco. A gente vai pegar ele e fazer alguma coisa com ele porque ele está ficando louco. Diziam que Jesus era louco. No capítulo 7 de João, falaram que se você realmente é o Messias, que nem você disse que você é, então se revela logo, vai logo para o povo e fala, eu sou o Messias, eu estou aqui, zombando dele, porque aí a Bíblia diz, porque nem os seus irmãos, em João capítulo número 7, né, está entre esses versículos, do 1 até o 7 que foi mencionado aqui, que nem os seus irmãos acreditavam nele. Aí agora você vê os seus dois irmãos principais, que era Judas, né, e Tiago, que eles escreveram essa carta, eles eram irmãos de Jesus.
Tiago, o irmão mais velho, depois de Jesus, vamos seguir por essa linha de raciocínio, vem e diz assim: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Né? Olha como as coisas mudam. Eu, Tiago, o servo do Senhor Jesus Cristo. Aí lá vem o Judas, que também estava ali, querendo dizer no começo, é louco, não acreditava nele. Eu, Judas, escravo do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se olhar para o seu irmão, que você não acreditava nele, que foi criado junto com você, que você considerou ele como louco, aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece para eles e fica com eles 40 dias. Para mais de 500 pessoas ele apareceu e ficou 40 dias conversando. E aí eles perceberam que eles não tinham um irmão comum. Mas até a morte de Jesus na cruz, eles achavam que eles tinham um irmão comum. Quando Jesus ressuscita, aí lá vem o Tiago e diz: eu, Tiago, sou servo do Senhor Jesus Cristo. Aí vem o Judas e diz assim: e eu sou, não sou um servo, eu sou um doulos, eu sou um servo escravo. Sabe, o servo é diferente do escravo. Porque o servo, ele, na época da bíblica, ele também gozava das coisas do seu senhor. É o que o senhor comia, ele comia na mesa, era servo. Agora o escravo não. O escravo era aquele que vivia, né, na escravidão mesmo, que o seu dono só dava comida se quisesse, só alimentava se quisesse. Então ele disse: eu sou esse escravo, eu sou esse que estou na dependência de Jesus. O que ele fizer para mim está feito, o que ele me oferecer eu aceito. Então quer dizer, agora a história se reverte, né? Então isso é muito bom quando a gente dentro da nossa casa, você recebe esse tipo de credibilidade. Eu sou o irmão mais velho, e quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, em 1994, eu era o único crente na família. Eu tinha o pastor Cláudio, meu primo, mas ele já tinha se desviado. Em 94 eu voltei para Jesus, ele estava desviado, depois foi que ele foi aceitar Jesus de novo. Mas em 94 eu era o único crente da família naquela ocasião. E através de mim, da minha vida, do meu testemunho de cristão, eu fui ganhando um por um. E hoje, graças a Deus, na minha família tem presbítero, tem pastores, tem missionários, tem de tudo, né? A família toda, né? E eles, interessante, irmãos, que quando eu passei por um processo muito difícil da minha vida, eles olharam assim para mim, quando eu fui para lá, eles se reuniram em volta de mim e disse assim: olha, a gente aceita qualquer pessoa cair na família, a gente aceita. Minha família juntou em volta de mim, né? No caso da minha primeira separação, eles se juntaram em volta de mim, e eu pensei que meu ministério havia acabado com o que aconteceu na minha vida, e não parava de chorar, tomava remédio controlado, essas coisas assim. E eles ficaram em volta de mim assim, disseram assim: a gente aceita qualquer pessoa cair na família, mas você não. Você é aquele que a família toda olha e diz assim: olha, o Fábio foi o primeiro, foi aquele que trouxe a gente para Jesus, que nos ensinou o que a gente sabe hoje da palavra. Então, quer dizer, foi uma coisa muito profunda isso daí, e foi o que me ajudou, né? Então a gente vê esse quadro na história, que muitas vezes você era uma pessoa desacreditada, aceitou Jesus, recebe o crédito da família toda, começa a te observar, e depois a situação muda, eles olham você com outros olhos e diz se ele realmente é uma pessoa diferenciada. Foi isso que os irmãos de Jesus viram nele. Irmãos, eu estou lendo que é para a gente tomar tempo, tá? E também nós sabemos que Tiago depois veio se tornar o líder da igreja. Tiago, irmão de Jesus, ele era como se fosse um pastor supervisor da igreja, um pastor presidente, vamos dizer assim, das igrejas que estavam surgindo e que surgem no livro de Atos, porque Jesus vai para o céu e quem toma de conta da igreja. Pedro começa, no comecinho ali você vai ver que Pedro, ele está sendo um pastor oficial, como Jesus falou, mas daqui a pouco Pedro ele vai, parece que saindo, aí Tiago assume o papel do protagonista. Você vai ver lá em capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é Tiago quem está na frente de tudo,
E aí ele faz o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, onde ele reúne, ele é quem está à frente de tudo, e é ele quem reúne e trata todos os assuntos da igreja. Por exemplo, no capítulo 15, ou é o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, vai falar sobre a inclusão dos gentios na igreja. Então, quem está à frente da obra ali é Tiago, o irmão de Jesus. Então, quer dizer que depois ele assume responsabilidades dentro da própria igreja, né? Então, tópico 2, o modo de criação de Jesus. Subtópico 1, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Tudo bem, aqui até que eu acredito no que o comentarista está dizendo. Eles receberam, mas foi passando o tempo, parece que eles esqueceram, porque no versículo de número 51 da leitura bíblica em classe, e desceram com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, Jesus era sujeito aos seus pais, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. O versículo 50, e eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Convém, eu tratava os negócios do meu pai, e eles não entenderam. Ou seja, o comentarista aqui está dizendo que eles receberam uma revelação do Espírito Santo de que havia algo de sobrenatural do menino, mas foi passando o tempo, parece que eles foram esquecendo isso e achando que Jesus era um menino normal, um menino comum, né? Então eles tratavam Jesus como se fosse um menino comum, e Jesus disse assim: eu estou tratando das coisas do meu pai celestial, e eles não entenderam o que ele estava querendo dizer com isso aí. Então quer dizer que eles não estavam muito aprofundados naquilo que o Espírito Santo havia lhes falado através do anjo, em Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude, né? Isso que ele vai falar aqui a respeito de José e Maria ter um menino especial, mas não saber desprezar os outros, não cometer o erro de desprezar os outros. Então mais na frente a gente vai tratar desse assunto, que ele vai tornar a falar desse assunto lá na frente. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, o 4:7, Miqueias 5, 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel, ou seja, ele era judeu mesmo. As pessoas hoje veem Jesus como cristão. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. O cristianismo foi uma religião que foi surgir depois mesmo, até mesmo da morte de todos os apóstolos. Então Jesus era judeu, como judeu, foi circuncidado, ele recebeu o nome no 8º dia, foi circuncidado no 8º dia. A circuncisão era o corte no prepúcio do órgão genital masculino, é um sinal de aliança de Deus com Abraão, né? Todo menino judeu que era descendente de Abraão tinha que ter esse corte no prepúcio do órgão genital masculino, que é o que os judeus fazem até hoje, né? E dizem, eu estava falando ontem com minha esposa, e ela estava assistindo um negócio lá, passou um casal judeu, disse: nós precisamos circuncidar, está assistindo um documentário até sobre medicina, e os médicos disseram que tinha que fazer a circuncisão no menino, porque o menino era judeu. E só que a circuncisão ela não pode ser feita em hospital, ela tem que ser feita com uma pessoa, sabe? Como a gente tem hoje, as enfermeiras fazem, ajudam, né, os médicos nos partos, essas coisas assim. Mas na minha época eu fui fruto de parteira. Quem aqui foi? Eu fui parteira, é uma parteira mesmo, foi lá e... Foi parteira? Eu fui parteira. A parteira foi que
me tirou lá da minha mãe lá, né? Que foi que fez o meu pai. Então, no judaísmo isso daí ainda é muito forte, porque quem faz a circuncisão não pode ser médico. Quem faz a circuncisão tem que ser uma pessoa que é ligada à sinagoga, tem que ser um rabino. Porque eles consideram a circuncisão como algo puramente espiritual e religioso, é um sinal de aliança de Deus para com Abraão. Então é feito por um rabino, não é médico. Então o rabino tem que pegar uma faca nos moldes de que está na escritura, esticar o corinho do órgão genital do bebezinho e cortar. E não pode anestesiar não, tem que cortar e deixar chorar. E é impressionante, irmãos, impressionante, que eu estive estudando sobre a circuncisão, quantos benefícios a circuncisão causa para o menino. Como ele cresce saudável depois da circuncisão. Se vocês tiverem curiosidade, uma hora vocês entram nessas partes aí. Deixa eu só tirar essa dúvida. É tipo assim uma cirurgia de fimose. É mais ou menos isso. Mas é isso mesmo. É isso daí. Não tem outro segredo. É isso daí, né? O que vai identificar é chato a gente falar essas coisas, mas eu vou falar sobre bebê porque tem criança. Então, quando você corta o prepúcio do órgão genital masculino, aí a ponta do órgão genital vai ficar exposta. Não é que nem a ponta de um órgão genital normal que o couro envolve, né? Fica exposta. E aquilo ali qualificava um judeu dentre outras crianças. Ou seja, quando você tem ideia, quando eles queriam zombar dos judeus, eles botavam os judeus para correr nas maratonas nu. Aí as pessoas viam o órgão genital do judeu e sabiam que ele tinha que passar pelo processo de circuncisão e zombavam dos judeus, entendeu? Então você tirar a roupa de um judeu para expor essa parte da genitália dele era algo muito assim, era como se fosse, era muito, meu Deus, como é que eu quero dizer a palavra? Era algo constrangedor, exatamente, era essa palavra que eu estava procurando, é algo muito constrangedor, colocava ele na maior humilhação. Você colocar Jesus na cruz, tirar ele e deixar ele só com aquele cuecão, aquilo ali, irmãos, foi muito constrangedor. Para um judeu tirar as vestes era muito constrangedor. Então, tem esses detalhes, né? Nosso Senhor, ele foi colocado num coxo, né? O que está escrito aqui. Ele não nasceu no palácio real. É interessante que quando os magos, eles recebem a estrela que indica o nascimento de Jesus, para onde é que eles vão? Eles vão para a casa de Herodes, não é? Eles vão procurar Jesus no palácio. Então eles entram para conversar com Herodes e dizem assim: onde está o nascido rei dos judeus? Quer dizer, os próprios reis magos foram lá no palácio do rei Herodes para querer saber onde era que estava o menino nascido rei dos judeus, porque eles achavam que Jesus iria nascer no palácio, mas Jesus nasceu numa estalagem, né? E foi colocado dentro de um coxo de comida de animais, de cordeiros. Era ali onde os cordeiros, principalmente as ovelhas, se alimentavam. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então ele tinha que estar mesmo. Ele nasceu no lugar certo, no lugar onde se nasce cordeiro. Porque além de ser rei, ele também era cordeiro, né? Então vamos seguir. E essa informação de que deram o nome de Jesus no 8º dia, né, que o menino era circuncidado, os judeus até hoje fazem isso. E eles não têm nenhum outro documento, você vê, eles não acreditam no Novo Testamento. Mas o judeu hoje é circuncidado ao 8º dia, e eles recebem um nome até hoje, só no 8º dia, e no dia da circuncisão, até hoje, baseado nesse versículo do Novo Testamento, porque eles acham que essa é a única evidência histórica que eles têm
de que o menino era circuncidado e recebia o nome no 8º dia. Amém? Então vamos lá. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu, desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual. Ele precisava de cuidados dos seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito, para escapar do rei Herodes, Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus, capítulo número 2, versículo número 20 e 21. Os irmãos sabem que aqui o anjo do Senhor, quando o rei Herodes recebe a visita dos magos, o rei Herodes vai lá e diz assim, não foi aqui que nasceu o menino, mas ele sentiu que o seu reino estava ameaçado. Nasceu um rei, vai tomar meu lugar. Então ele chega nos magos e diz assim, se vocês encontrarem um menino, venham e avisam para mim, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Mas você sente ali no texto bíblico, ele diz assim, eu também quero ir lá para adorá-lo, um certo cinismo por detrás da palavra dele. Ele queria matar o menino. Ele diz, aí os reis vão lá, levam incenso, ouro, mirra, que são as qualificações do ministério de Jesus, incenso, a parte da oração, o ouro, a parte da divindade, e a mirra, a parte da adoração, do perfume, a adoração. Jesus era um adorador excelente. Então essas três coisas vai estar. Eles levaram e deram para Jesus ali como oferta, para os pais. E nesse momento eles não voltam para falar para Herodes, não. Eles recebem uma orientação de que havia algo maligno por detrás desse pensamento de Herodes. Então eles tomam outro caminho e voltam para onde eles estavam, mas não voltam para avisar Herodes. Herodes fica nervoso, fica bravo e começa a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só escapava de 2 anos para cima. Então aquele infanticídio, na cidade de Belém, eles matam todas as crianças. Então o anjo chega para José, porque a partir daí Maria tem um filho. Quando foi para ter o filho, o anjo falou com ela. Mas quando foi para começar a direcionar a família, o anjo falava sempre com José. Amém? É o sacerdote do lar. Então ele chegou e disse assim, pega tua mulher e vai para o Egito e se esconda lá, porque Herodes está querendo matar todas as crianças aí, para a gente salvar a vida do menino. E ele leva o menino para lá. Depois, quando ele passa esse tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo o anjo volta a falar com José, agora pode voltar, porque aqueles que queriam matar o menino morreram. Então o menino às vezes é o seu sonho, é os seus projetos de vida. Às vezes acontece isso com a gente muitas vezes tem que se ausentar de determinadas pessoas que querem matar os nossos sonhos, destruir os nossos projetos de vida. Então Deus dá essa orientação, se afasta desse tipo de gente, se afasta desse tipo de pessoa que querem acabar, que querem matar o menino, que querem matar os seus projetos, que querem matar os seus sonhos. Afaste-se. Aí daqui a pouco Deus diz assim, não, agora pode voltar, porque aqueles que queriam matar o seu sonho, foi eles que morreram. Quem quer matar o seu sonho é quem vai morrer, e você vai ser triunfante. Não queriam matar o Mardoqueu, colocaram a forca lá para matar o Mardoqueu. Quem foi que ficou na forca? Foi aquele que fez a forca para o Mardoqueu. E é assim que Deus trabalha, Então, irmãos, vamos ler subtópico 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, em hebraico, bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar significa filho. Mitzvah vem de mitzvot, que significa mandamentos. A palavra literalmente aqui é filho do mandamento.
filho dos mandamentos, bar mitzvot, né? Bar mitzvah, filho do mandamento. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tem as referências bíblicas aqui. Essas festas eram conhecidas como festas de peregrinação, ou seja, todo judeu ele era obrigado a pelo menos uma vez na vida, numa dessas festas ele tinha que participar. Ele poderia morar em qualquer parte do mundo, ele tinha que peregrinar até Jerusalém para participar dessas 3 festas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa principal dos judeus, que era a festa dos tabernáculos, né? Toda celebração dura 7 dias e depois todos voltaram para as suas cidades. Os pais do nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Vamos entender primeiro a questão do bar mitzvah, né? Um menino judeu com 13 anos, não era 12. Depois ele vai dizer que Jesus fez aqui com 12 anos, estava cumprindo o bar mitzvah. O bar mitzvah, ele, por toda a vida, ele foi com 13 anos de idade, não é com 12, tá? É com 13. 12 anos era menina, expliquei no começo, era bat mitzvah, filha do mandamento. O que acontece? A vida do menino judeu era assim: dos 5 aos 10 anos ele ficava na escola. Aos 13 anos, aqueles meninos dos 5 aos 10 anos que ficavam na escola só estudavam isso daí, 5 aos 10. Depois eles iam fazer outras coisas. Só os meninos extraordinários eram que continuavam nas escolas rabínicas para se tornarem doutores da lei, como os fariseus, né? Os escribas que nos tempos de Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Só os meninos extraordinários eram que se tornavam fariseus, vamos dizer assim, e saduceus e doutores da lei. Então, só os extraordinários. Então, o menino ficava dos 5 aos 10 anos na escola. Mas todo menino judeu, quando completava 13 anos, ele passava pelo esse ritual de bar mitzvah, que era uma espécie de um batismo que celebrava a maioridade do menino judeu. O menino judeu com 13 anos, ele era, e ainda é, porque o judaísmo ainda leva a sério tudo que eles têm na tradição, ainda é, 13 anos o menino já é maior de idade em Israel. Tá? E aos 13 anos, na época de Jesus, ele já tinha também a maioridade. Agora, por que Jesus foi aos 12? Jesus foi aos 12 porque Jesus, ele era alguém que estava acima da média. Entendeu? Era alguém que estava além. Ele era um menino especialíssimo, vamos dizer assim. E é interessante os pais perderem o filho dentro da igreja, né? Os pais perderam o filho dentro da igreja, que é o que aconteceu. O filho estava lá com os doutores da lei, Jesus estava lá, os pais foram participar da festa, o menino já era uma espécie de maior de idade mesmo, porque estava com 12 anos e, consequentemente, o menino extraordinário passou pelo bar mitzvah mais cedo. E ele já é maior de idade, então ele vai fazer o que ele quer. Os pais vão para um lado, ele vai para o outro. Mas o que a gente tem como verdade prática nisso é que muitas vezes a gente perde Jesus dentro da casa, né? A gente perde Jesus dentro da família. Uma família que perde Jesus dentro dela mesma. E a gente não pode cair jamais desse erro de perder Jesus dentro da nossa própria casa. E de perder Jesus dentro da igreja. A família perdeu Jesus dentro da família. Jesus estava na igreja e eles não sabiam que Jesus estava na igreja. Uma família que não sente mais que Jesus está no templo, que não sente mais que Jesus está na igreja. Família que vem para a igreja, aí aqui já não sente mais nada. É um vazio. A gente nunca pode deixar a nossa vida cair no vazio e no ócio.
culto jamais pode se tornar rotina. Culto não pode se tornar rotina. Você tem que vir para o culto e você tem que vir com aquela atmosfera de graça e de adoração envolvendo a sua vida. Você tem que chegar num culto. Nem todo dia você vai estar assim, mas tem que fazer isso todas as vezes. Quando você vem no culto, hoje eu vou ouvir, nem que seja o irmão Fábio, de novo, uma palavra diferente, uma palavra que vai falar comigo, porque todo culto tem uma história diferente. Todo culto tem uma história diferente. Nós não podemos cair nem no erro de Caim e nem no erro de Tomé. O erro de Caim foi deixar o culto morrer com o tempo. Porque vocês acham que Caim ficou levando aquelas ofertas desagradáveis a Deus a vida toda? Não, isso foram anos, centenas de anos. Ele foi deixando o culto e morrendo aos poucos dentro dele. Aí daqui a pouco ele ensinou, porque quem cultuava primeiro era o filho mais velho. Caim ensinou praticamente o Abel como deveria cultuar. E o Abel guardou aquilo, que a primazia tem que ser de Deus. O melhor é para Deus. Então o Abel ia lá no meio das ovelhas. O que eu tenho de melhor para dar para o meu Deus hoje? O que eu tenho de melhor? E pegava a melhor das ovelhas e vinha e não deixou o culto dele morrer com o tempo. É por isso que a Bíblia diz que Deus viu Abel e a sua oferta. Depois viu Caim e a sua oferta. Ou seja, Deus olhou primeiro a pessoa para depois olhar a oferta. Certo? Olha, Deus analisa primeiro o adorador para depois analisar a adoração. A minha postura de adorador é o que vai falar para Deus mais do que as minhas palavras. É por isso que quando a Bíblia diz que Jesus disse assim, quando você for orar, entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho e o Deus que te vê. Olha, ele mandou você orar, não é o Deus que te ouve. Era para o versículo dizer assim, aí o Deus que te ouve, se você vai dobrar o seu joelho e orar, é o Deus que te ouve. Ele disse, não, mas não é o Deus que te ouve. Jesus disse, é o Deus que te vê. Te vê. Porque primeiro ele vê a sua postura de adorador, para depois ele entender a potência que há nas suas palavras de adoração. Logo porque o que você vai dizer para Deus, ele já sabe. Já sabe. Então, às vezes você chorando, que nem Ana, você falou muito mais do que muitas palavras. Não é assim, irmã Ângela? Não é? Você chega assim, você abre o seu coração, derrama a tua alma, chora na presença de Deus e Deus te ouve mais do que quando você tenta falar bonito, que nem esses pregadores, oh Deus magnificente, sobreexcelente, potente, é o Shaddai, é Elion, é Elohim, aí começa a usar o hebraico e começa a tentar impressionar Deus. Deus não vai se impressionar com palavras, irmãos. Deus não vai se impressionar com palavras. Deus se impressionou do Jó, adorador. Quando o Jó decidiu de abrir a boca para falar e ficou falando, aí Deus achou os irmãos, os amigos dele, falou que ele era um tagarela. E aquilo aí ele começou a tagarelar. Quando fala demais, corre o risco da tagarelice. Mas quando ele caía no chão e adorava a Deus, mesmo no meio das percas, Deus olhou para o diabo, está vendo? Você não conseguiu acabar com ele. Olha o adorador lá de joelho. Olha a postura dele. Olha como ele está. Então Deus te vê primeiro. E nem a de Tomé. Porque Tomé faltou no culto. Tomé faltou no culto. E no culto que o Tomé faltou, Jesus apareceu. O Judas já tinha sido enforcado. Tomé não estava presente. E Jesus disse assim, recebei o Espírito Santo. E os que estavam lá, os 10, receberam o Espírito Santo. E Tomé não estava presente. Aí depois, quando chegou, o pessoal disse, Jesus apareceu, disse, recebei o Espírito Santo para todos nós. Apareceu? Ele ressuscitou então? Ressuscitou, estava no meio. 11 testemunhos de pessoas, de apóstolos. E o Tomé disse assim, só acredite se eu ver. Entendeu? Então quer dizer, perdeu a bênção, porque cada culto é uma história diferente. E nós não podemos deixar com que culto vire rotina. Vire rotina. Tem que ter postura de adorador, tem que estar sempre adorando a Deus em espírito e em verdade, fazer o máximo que puder. 3 dias depois encontraram ele no templo, perderam Jesus dentro da casa, mas ele estava lá conversando com os doutores da lei. Meus irmãos, eu vou pular
Não, vou pular não. Esse daqui eu coloquei interessante aqui, eu vou ler isso aqui, depois já vamos pular para o tópico de número, subtópico, o tópico 3 e o subtópico de número 3. Porque já estamos em 10 e 10, vamos acabar 10 e 20 hoje. Irmãos, por que é que eu faço isso também? Porque os irmãos concordam comigo, quando vai indo para o fim da revista, nós estamos na penúltima lição hoje, semana que vem é a última lição, o assunto não já fica um pouco meio, já, né? Levanta, aquele negócio, aquela mesma coisa, já fica meio, assim, meio que repetitivo, você começa a ficar, já uma coisa assim, que você parece que isso aí já foi falado nas lições passadas, então fica meio cansativo. Então a gente já fica doidinho para acabar logo a revista para vir a próxima. Já está por aí, né? Já está por aí a próxima. Mas a gente sempre aprende coisas novas mesmo assim, né? Sempre aprende coisas novas. Isso é muito bom. Isso, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a Bíblia vai dar aquela obscuridade, né? Ninguém sabe o que aconteceu dos 12 ao 30. A adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro, né, com José, e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Né? Por isso que eu achei interessante. Quem achar Marcos 3, 6 e 3 já até foi lido, mas vamos ler de novo. A irmã Ângela que leu, lê de novo. Aí, enquanto isso, eu vou terminar de ler. É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. 6 e 3. Eu vou desligar aqui, irmão. Este é o carpinteiro.